Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à 17ª e última aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender um pouco mais sobre a comunicação não verbal, parte 2. Como você viu no nosso encontro anterior, nós começamos a estudar sobre a comunicação não verbal. E agora nós vamos aprender tópicos como função dos gestos, gesticulação correta, tipos de gestos, jeito de olhar e apresentação de um sermão. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conhecimento sobre o assunto. Até mais! Olá, pregadora, olá, pregador. Pela graça de Deus, chegamos à última aula que planejamos oferecer neste curso de pregação online. Ela é uma continuação do que estudamos em nosso último encontro, a comunicação não verbal. Vamos estudar sobre os gestos feitos pelo pregador. Os gestos são a movimentação do corpo, em especial da cabeça, dos braços e das mãos. Deve acompanhar a comunicação oral, porque por seu intermédio o orador pode exprimir mais perfeitamente ideias e sentimentos que deseja transmitir e dar ênfase a determinada informação. Sendo assim, a correta gesticulação ajuda no entendimento da mensagem. Observe agora alguns conselhos, algumas dicas para que você possa gesticular corretamente. Gesticular corretamente exige muito mais do que a simples movimentação do corpo. Os gestos precisam se harmonizar com a palavra proferida. Quer dizer que a boca e os movimentos corporais enviam a mesma mensagem. Por exemplo, observe, ele foi. Infelizmente, com demasiada frequência, os gestos de um orador nada têm a ver com o que ele está dizendo. Pior do que isso, é o corpo transmitir uma mensagem exatamente oposta ao conteúdo das palavras. Observe, quem comigo não ajunta, espalha. Viram o erro? Esse é o caso também de um pregador que deu início à sua fala proferindo as seguintes palavras: é para mim uma grande alegria estar aqui nesta manhã, enquanto o seu corpo tenso e as feições de seu semblante enviavam aos presentes outra mensagem. É para mim uma grande agonia estar aqui nesta manhã. Assim, sempre que há um conflito entre a linguagem verbal e a linguagem corporal, a mensagem verdadeira é a do corpo. Assim, no exemplo que nós mencionamos, o verdadeiro sentimento possuído pelo orador era o de agonia e não de alegria. Outra dica: como regra, o gesto deve acontecer no momento em que se pronuncia a palavra. Depois da palavra, nunca. Observe de novo. Gesto e palavra junto. Ele foi. Observe agora um modo errado. Ele foi. Terceira dica: a maior parte dos gestos é realizada com os braços e as mãos. E eles não deveriam ser muito amplos, nem muito acima da cabeça, nem abaixo da cintura. Por outro lado, também não devem ser miúdos, nem de modo que os braços e cotovelos estivessem presos ao corpo, porque tal procedimento demonstra timidez, nervosismo e mais prejudica do que ajuda. Em quarto lugar, as mãos não devem ser colocadas nos bolsos, nem se deve cruzar os braços, a não ser que estiver muito frio, pois é natural que o corpo, na situação de frio, queira se proteger. Também não se deve apoiar as mãos no púlpito por muito tempo. Em quinto lugar, quando nos colocamos atrás do púlpito e começamos a falar, temos algumas opções corretas para posicionarmos nossas mãos. Veja, no início da fala. Elas podem estar apoiadas no púlpito, as duas ou uma só. Podem estar uma sobre a outra, na frente do corpo. Podemos ainda segurar uma folha de papel com uma das mãos, enquanto estamos falando e nos locomovendo, passamos de uma mão para outra esse pedacinho de papel. Também é possível começar com os braços estendidos ao longo do corpo, posição esta que revela muita confiança pessoal,
da parte do orador, especialmente quando não há nada entre ele e os ouvintes, demonstrando que não há qualquer receio de dirigir-se a eles por meio de sua mensagem. Em sexto lugar, observe que quanto maior o número de ouvintes, maior será também a necessidade de gesticulação. Alguns estarão muito distantes do orador e a movimentação deste ajuda a manter a atenção deles. Sétima dica: quanto mais culto, estudado for o auditório, menor a necessidade de gestos. As pessoas cultas estão mais interessadas no conteúdo da mensagem e até conseguem prestar atenção numa leitura mais ou menos longa, sem qualquer gesticulação. Isso pode ser facilmente constatado pelos discursos proferidos por altas autoridades na posse de um ministro da República, por exemplo. Já o povo, em geral, menos culto, tem maior dificuldade de acompanhar uma exposição sem certos arroubos de oratória e bastante movimentação e gesticulação. Oitava dica: quanto mais livros estiverem às mãos do orador, mais perfeita poderá ser sua gesticulação. Portanto, segurar a Bíblia com uma mão e o microfone com a outra não é procedimento ideal. Microfone fixo no pedestal, por um lado, deixa as mãos do orador livres para gesticular, mas, por outro, é inadequado para o momento em que ele precisa se locomover. O melhor mesmo é utilizar um microfone que permita tanto a locomoção como a gesticulação sem impedimento. Dica número 9. O orador não deve fazer um gesto para cada informação que transmite. Geralmente, ao pronunciar uma frase, ele efetua um único gesto, que vai se referir àquilo que ele quer destacar. Por exemplo, qual seria o gesto correto para acompanhar o verso bíblico? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Esse verso permite 3 ênfases: Senhor, meu e nada. Mas o orador deve escolher apenas uma. Se quiser destacar a ideia de Senhor, então ao pronunciar esta palavra, ele apontará seu dedo para indicar o alto. Seria assim: o Senhor é o meu pastor. Se preferir salientar o fato de que o pastor é seu, vai dizer meu pastor, deverá colocar a mão aberta sobre o peito, indicando que assim a relação de posse. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. Se, contudo, desejar ressaltar que nada vai faltar, o seu gesto será assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dica número 10. Os gestos precisam ser aprendidos. É necessário que se façam exercícios, pelo menos dos gestos que transmitem as ideias e os sentimentos mais utilizados, até que eles sejam incorporados a nós e se tornem parte natural de nossa comunicação. Do mesmo modo como o conteúdo do Evangelho deve ser estudado e aprendido por nós, de modo que nos mude e faça parte de nossa natureza, também a forma como o transmitimos. Assim, depois que os gestos forem aprendidos, não importa o sermão que se pregue, eles fluirão naturalmente e mesmo inconscientemente, porque agora fazem parte de nós para sempre. Mais uma orientação importante sobre o olhar. Ninguém aprecia ouvir um orador que não olha para ele uma única vez durante todo o tempo do sermão. Além disso, é sabido que quanto mais olharmos para os ouvintes, maior será a sua atenção e interesse em nossas palavras. De fato, a melhor maneira para um orador não se conectar com seus ouvintes ou destruir qualquer conexão que já exista é não olhar para eles. Em alguns momentos, ele pode olhar para as suas anotações. Contudo, especialmente ao começar sua fala e ao terminar, ou ao destacar um ponto importante, o orador deve olhar para o auditório e para nenhum outro objeto. Ainda nesta aula, falta você aprender mais uma coisa importante: como apresentar um sermão. O pregador escolheu o que vai falar e preparou devidamente sua mensagem. Falta agora expô-la aos ouvintes. Para executar essa tarefa, ele tem algumas opções. Pode ler o sermão, pode apresentá-lo sem usar qualquer anotação, ou pode ainda proferi-lo, tendo consigo apenas um esboço.
Pensemos primeiro no sermão lido. O sermão é totalmente escrito e então lido diante do auditório. Algumas partes podem ser memorizadas. E mesmo quando o orador olha para os ouvintes, ele se restringe a pronunciar exatamente o que está escrito e que ele memorizou. Uma leitura assim pode ter um bom resultado quando o auditório é formado por pessoas com educação de nível superior. Todavia, é preciso saber que a maior parte das pessoas não consegue se interessar e prestar atenção a uma longa leitura. A gesticulação se torna difícil e o contato visual com os ouvintes é muito pouco, coisas essas que influenciam no interesse da audiência. Já o sermão sem anotações, ele pode ter sido até muito bem preparado e totalmente escrito, mas nenhuma anotação é ocupada na hora de apresentar o sermão. As divisões são bastante lógicas e claras na mente do pregador ou no próprio texto bíblico que ele escolheu e está usando. O problema ocorrerá se ele se esquecer momentaneamente de alguma informação relevante. E o sermão baseado em um esboço. Nesse caso, contém apenas as divisões e subdivisões com palavras e frases curtas que sugerem as ideias que o pregador vai apresentar. Geralmente, meia página é suficiente. Funciona como um roteiro bem ordenado e lógico para o pregador se guiar. Ajuda, no caso, o pregador ter alguma amnésia temporária. Nesse caso, o discurso também pode ser totalmente escrito, contudo, apenas um esboço é usado na exposição. Recomendamos que no preparo do sermão, esse seja totalmente escrito e depois guardado. Tal procedimento é vantajoso, pois na próxima vez que tiver que falar o mesmo assunto para outro auditório, não precisará pesquisar tudo de novo. Economizará tempo e o sermão só poderá ser melhorado, sem deixar de fora nenhum bom argumento já utilizado antes. O ideal na apresentação é que o orador tenha tal domínio do tema que não precisa usar qualquer coisa a não ser a Bíblia. Contudo, é bom que tenha consigo, dentro da Bíblia, um esboço, pois se houver um esquecimento momentâneo, ele não vai se atrapalhar. Bastará uma olhada rápida no esboço para que saiba o que falar na sequência. Minha amiga, meu amigo, estamos encerrando o curso de pregação online. Agora, você tem um conhecimento que o habilita a compreender melhor a palavra de Deus e está em condições de preparar e apresentar sermões que possam ser bem entendidos e façam diferença na vida daqueles que os escutam. Você também está em condições de usufruir de algumas alegrias. Uma delas é a de ter preparado um bom sermão. Você ainda nem o pregou e já sente-se eufórico porque enquanto estudava a palavra de Deus, mantinha comunhão com o céu e se admirava com a coerência e profundidade da revelação. Outra alegria virá quando você expuser a mensagem com emoção e poder, tendo consciência de que Deus o está usando e que enquanto você prega, o Espírito de Deus e seus anjos estão em atividade para que a mensagem seja entendida e aceita. Depois, você ficará contente quando tiver conhecimento de que suas palavras foram uma bênção para os ouvintes, de maneira que alguns abandonaram o reino das trevas, enquanto outros foram confortados e cresceram em sua vida espiritual. Mas a maior alegria está no futuro e será eterna, quando você se deparar constantemente no reino de Deus com aqueles que estarão eternamente salvos, porque você pregou para eles a palavra de Deus. O curso de pregação online da Associação Norte do Pará termina por aqui. Que o conhecimento que você adquiriu durante essas 17 aulas possam torná-lo um instrumento para a pregação do Evangelho a muitas pessoas. Na nossa última atividade prática, você deve fazer um exercício de gesticulação. Escolha 10 versículos bíblicos de sua preferência, determine que ponto você quer destacar em cada um deles, então leia e recite cada um de acordo com a correspondente ênfase que você quer dar. Se você puder, você pode se olhar no espelho gesticulando o versículo. Que Deus abençoe você e até mais!